Voltamos! Olha aí, voltamos, jovens, para a nossa segunda aula, né? Iniciando a nossa segunda aula com a presença dos alunos lá de Palmeira do Piauí, aqui presente com a gente, tá certo? Galerinha, nosso tempo é curto, tá bom? Só 45 minutos de aula e tal. A gente vai aqui iniciar, jovens, a nossa segunda aula, né? Estávamos desenvolvendo a parte de funções trigonométricas. Você já me conhece, professor Rafael Marques, sou seu professor de matemática, tá certo? Da segunda série. E, galerinha, olha só a estrutura da nossa função seno. Olha a trabalheira que é construir esta função, né? O detalhe, né, jovens, é que você precisa desse conhecimento para o Enem, tá? Para o Enem, tá legal? Beleza, olha só. A nossa função seno, onde é que está nosso plano cartesiano primeiro? Nosso plano cartesiano está aqui, ó. Tá? Nosso plano cartesiano está aqui, ó. Tá certo? E aqui também, ó. Olha aí. Você tem aqui, galerinha, ó, a função seno, né? O gráfico da nossa função é essa linha azulzinha. Essa linha azulzinha que eu estou destacando ela agora para você, né? E cada ponto dela, você tem o cálculo aí, ó, nesses quadrinhos ao redor. Cada ponto dela, você tem um cálculo aí nesses quadrinhos ao redor. Onde é que ela atinge o valor máximo? Estou destacando aqui para você agora. Ela atinge o valor máximo aqui, ó. Seno de π sobre 2, que é igual a 1. Tá certo? Seno de π sobre 2, que é igual a 1. E onde é que ela atinge o valor mínimo? Né? Atenção, olha só. Seno de 3π sobre 2. Que é igual ao quê? Menos 1. Olha aí, ó. Menos 1. Beleza? Tudo bem até aí? Show de bola, complicado, né? Destaquei aqui valor máximo, destacado em amarelo lá em cima, seno de π sobre 2. Valor mínimo, destacado em amarelo aqui embaixo, seno de 3π sobre 2, né? Que é menos 1, tá certo? E tá apontando aqui, ó, onde é que é o valor máximo e onde é que é o valor mínimo. Vocês sigam uma seta vermelhinha que tá saindo, né, ó. Se você seguir a seta vermelhinha que está saindo, ó, lá do valor máximo, lá em cima, vale 1. E do valor mínimo, lá embaixo, vale, olha só, menos 1, né, ó. Tá? Ok. De boa na lagoa, tranquilo. Jovens, esboce o gráfico e determine o domínio, a imagem e o período da função. Gente, você tem que ter por base essa função aqui, ó. Essa função aqui é a função seno de x. Seno de x. Tá? Se eu adiciono algo nesta função, o que este valor que eu estou adicionando, esse 3, vai fazer com a minha função? Presta atenção. Aqui a minha função está variando entre quanto? Deixa eu destacar aqui para você. A minha função aqui está variando entre menos 1 e 1. Entre menos 1 e 1. Correto? Beleza? Aqui a minha função está variando entre esses dois valores. Tá? Menos 1 e 1. Beleza? Aí aqui, ó, eu quero a função seno de x mais 3. Olha como é fácil. Eu vou substituir o menor valor para o seno aqui. Qual é o menor valor para o seno? Menos 1.
menos 1 mais 3. Dá quanto menos 1 mais 3? Dá 2. E agora eu vou substituir o maior valor para o seno. O maior valor para o seno é 1. Qual é o maior valor para o seno? 1 mais 3. Estou repetindo 3 ali. 1 mais 3 é 4. Então, o meu seno, ele está variando, né? O meu seno, ele está variando entre 2 e 4. Esta mesma função que está variando entre menos 1 e 1, tá? Essa mesma função que está variando entre menos 1 e 1, só que agora, jovens, ela vai estar variando, vamos fazer aqui, ó, né? O nosso plano cartesiano, atenção, entre 2 e 4, né? Eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ela vai estar variando. Eu desloquei ela 3 unidades. Eu desloquei ela 3 unidades para cima. Esse é o detalhe do seno de x mais 3. Esse mais 3 fez a minha função ser deslocada 3 unidades para cima. Antes a minha função era como? Antes a minha função, ela começava aqui no 0, ia até o 1, aí descia para o menos 1 e continuava, né? Ó. Antes a minha função era assim, né? Ó. Olha aí, ó. Você desloca ela 3 unidades para cima. Vou subir ela 3 unidades. Ela vai ficar assim agora aqui, ó. A mesma função nesse intervalo aqui, olha aí, ó. Essa é a minha função. Não tem dificuldade. O que é que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente essa função aqui. Cadê? Essa função aqui. Depois que eu aprendo a montar esta função, qualquer algo que eu adicione, né? Lembrando que a minha função aqui é essa aqui, seno de x. Se eu adicionar, né? Subtrair, não é isso? Beleza? Qualquer coisa que eu faça aqui dentro da minha função, tá certo? O que que vai acontecer? Vai deslocar o meu gráfico ou para cima ou para baixo. Aqui eu adicionei mais 3, né? Aqui eu adicionei mais 3. Então, a minha função, que era este azul aqui embaixo, vai ser deslocada 3 unidades para cima, né? E ela fica transitando, não é isso? Entre que valores? Ela fica transitando entre o 4 e o 2, ó. E o 2, né? Ela fica transitando entre o 4, tá certo? E o 2, deixa só eu ajeitar um pouquinho aqui essa nossa função rapidão, que ela vem aqui, atinge o valor máximo, depois atinge o valor mínimo e volta, né? Fica transitando aí entre 2 e 4. Beleza? Produção, me dá 3 minutos aí para a galera analisar essa nossa imagem e ver o raciocínio que a gente teve aí, monitorar o raciocínio que a gente teve aí. 3 minutos.
Olha aí, voltamos, né? Voltamos, beleza, perfeito. Tá? A gente montou aqui a estrutura da nossa função, deslocando ela 3 unidades para cima. Por que 3 unidades? Por causa desse mais 3 aqui, ó, em cima da minha função, tá? Beleza? Deixei o tempo aí, ó, para você analisar. Olha esse outro aqui, ó, esboce o gráfico. Ah, ele quer que eu determine o domínio também, né? Tem outras informações aqui, jovens, ó. Ele quer o domínio, a imagem e o período. A imagem, né, jovens? A imagem a gente até fez, né, ó. Voltar aqui rapidão, ó. A imagem, ela está variando de 2 até 4, né? Vamos organizar isso aqui rapidão. Que aqui a gente tem a tabela para calcular o seno e tal, mas não precisava disso. O que que eu precisava? Eu precisava ter em mente que o meu seno, o valor mínimo que ele atinge é menos 1, somado com 3, né? Vai dar quanto? 2. E o valor máximo que ele atinge é 1, somado com 3, vai dar 4. Então, está variando ali entre 2 e 4, né? Entre 2 e 4, tá certo? Beleza? 2 aqui. E 4 na estrutura da nossa função, né? A nossa função ela vai estar com a imagem sempre transitando, não é isso? Entre 2 e 4. A minha imagem está entre 2 e 4. O meu domínio são todos os reais, né? Todos os ângulos, é isso, ó. O meu domínio são todos os reais. E o meu período, quem é que altera o período? É quem está multiplicando o ângulo. Tem alguém lá onde... Olha para a seta vermelhinha. Tem alguém multiplicando o meu ângulo? Não, né? Tem ninguém multiplicando o meu ângulo. Então, jovens, nada altera o meu ângulo. Então, o meu período continua o mesmo. O que é o período, professor? É o intervalo com que a função se repete. A função se repete no intervalo de 2π, a função seno de x. Então, a função seno de x mais 3 também vai se repetir no intervalo, né? No intervalo 2π. Beleza, 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 de boa na lagoa. Tudo bem até aí? Show de bola, diz pra mim. A produção aqui é outro naipe. Grande magnata. Chama, é isso aí. Perfeito, jovens. Ó, aqui a gente identificou o domínio são todos os reais, né? E a gente identificou também a imagem vai estar variando entre 2 e 4. Período, 2π, né? Período 2π. Tá aí a nossa função, né? O nosso gráfico. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Olha só isso aqui, seno de x menos 1, né? Seno de x menos 1. A mesma função. Qual é o detalhe? Esse menos 1 aqui, ó. Ou seja, ele vai deslocar, né, a minha função uma unidade para baixo, né? Uma unidade para baixo, não é isso? Olha aí, gente, ó. O que acontece então? Teremos o deslocamento de uma unidade para baixo. Beleza? Olha só. Tá aqui a minha função seno, né? Ela tá variando de 1 a menos 1. Né? Olha aí, ó. A minha função seno original, né? A minha função seno original, ela tá desse jeito, ó. Essa é a minha função seno original, tá? Beleza? O que vai acontecer, então? Eu vou deslocar ela, não é seno de x, vamos reescrever aqui a nossa função. Seno de x menos 1, desloca a função uma unidade para baixo. Uma unidade para baixo, né? Se ela começava na origem, agora ela vai começar onde? No menos 1.
Se ela ir até o 1, agora ela vai até o 0. Se ela ir até o menos 1, agora ela vai até o menos 2. Olha aí, ó. Essa função mais escura é a minha função deste gráfico. Tá? É a função deste gráfico. Beleza? Entenderam o meu raciocínio? Tranquilidade, meus amigos. De boa na lagoa. Aí, ó, a imagem, né? A imagem, eu vou pegar o menor valor que o seno assume e o maior. O menor valor que o seno assume é menos 1. Com esse menos 1 aqui do lado, vai dar o quê? Menos 2. O maior valor que o seno assume é 1. Com esse menos 1 do lado, é 0. Então, a minha função ela está variando entre menos 2 e 0. Venho aqui, ó, marcar o menos 2. E o 0, ó. A minha função está variando entre esses dois valores. Chama para cima, pai, para cima. Olha aí, ó. Né? Está variando entre esses dois valores. Beleza, 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 beleza. De boa na lagoa, na lagoa. Né? Entre 0 e menos 2. Grande Santiago Portela acompanhando nossa aula lá. E aí, galerinha, entenderam o nosso gráfico? Compreenderam o nosso raciocínio? De boa na lagoa. Pois é, esse é o gráfico da função seno de x menos 1. E essa estrutura, tudo que acontece envolvendo o seno, do jeito como está acontecendo aqui, né? A gente fez a função seno de x mais 3, agora seno de x menos 1. Acontece também com a função cosseno. Acontece também com a função cosseno. Tá? Agora a gente precisa identificar, tá certo? Como é a função cosseno original, como é que ela é? Né? A função cosseno original, como é que ela é? Beleza? Pronto, tá aqui, ó. Função 3 seno de x, ó, já mudou, né? Eu estou multiplicando o seno, né? Isso, ó, estou multiplicando aqui o seno, né? Eu não estou mais nem somando nem subtraindo, né? Como eu estou multiplicando, vamos ver primeiro aqui a questão da imagem. Né? Ó, temos aqui a nossa tabelinha. Tá aqui, ó, o seno varia entre menos 1 e 1. Mas como eu estou multiplicando por 3, a variação dela mudou. Se o seno for menos 1, então o valor aqui é menos 3. Se o seno for 1, né? O seno for 1, a variação aí, né, jovens, vai ser 3. A minha função seno, então, ela está, né, transitando entre menos 3 e 3. Tá? Está transitando entre 3, menos 3 e 3. Beleza, beleza, beleza. O que acontece, jovens? Como está transitando entre menos 3 e 3, o que esse esse 3 seno de x fez? Ele esticou a minha função. Né? Quando multiplica tem a função chiclete, deu uma esticada na minha função. Antes, a minha função ela variava, né, de menos 1 até 1. Como está sendo multiplicada por 3, cuidado, multiplicada por 3. Ela vai estar agora entre menos 3 e o outro aqui, ó,
3 lá em cima, olha aí, ó. Né? A minha função, então, jovem, ela vai continuar partindo do zero? Vai! Só que qual era o valor máximo que ela atingia? O valor máximo que ela atingia era o 1, né? O 1. O valor máximo que ela vai atingir agora é o 3, porque ela está sendo multiplicada por 3. Qual o valor mínimo que ela atingia? Era o menos 1, né? Então, o valor mínimo agora que ela vai atingir é o menos 3. Ela deu uma esticada. Ela vai ficar assim agora, ó. Olha só. Olha aí, ó. A função deu uma esticada. Quando eu multiplico ela, ela estica, né? Ela estica. Antes, como é que ela era antes? Antes, jovem, ela era quando não tinha o 3 multiplicando, né? Ela era assim, ela chegava aqui até a altura do 1, descia até o menos 1 e voltava, né? Ó. Beleza? Agora ela esticou. Né? Multiplicar o seno, você dá uma esticada. Tá certo? Você dá uma esticada aí na função. Tudo bem até aí, galerinha? O que é que vocês me dizem? Todos vocês entenderam o nosso raciocínio? De boa na lagoa. Grandes alunos do canal Educação. Muito bem, né? Fizemos aí uma somando a função, outra somando, né? Mais 3, uma subtraindo, né? Uma seno de x menos 1, outra multiplicando, 3 seno de x, né? Expandindo, né? Isso, dando uma expansão. E se a gente, olha só, multiplicasse por menos 1 sobre, desculpa, 1 sobre 2. 1 sobre... Ah! Detalhe, né? Ficou faltando aqui o domínio, né? O domínio, né? Da nossa função é os reais, tá? O domínio da nossa função é os reais, beleza? Domínio são todos os reais, todos os ângulos. A imagem vai estar entre menos 3 e 3, tá certo? E o período continua sendo 2π. O que altera o período, tá? É quem multiplica o x, ó. O meu ângulozinho aqui, ó. Se aparecer alguém multiplicando o meu ângulo, aí o período é alterado, tá? Aí o período, ele é alterado. Beleza, beleza, beleza? De boa na lagoa. Nossos grandes alunos, né, aqui da segunda série noite. Aí na outra aqui, né, ó. 1/2 do seno de x. 1/2 do seno de x. O que vai acontecer? De novo, meu seno normal, ele está variando entre 1 e menos 1, mas como ele está sendo multiplicado por 1 sobre 2, a minha função ela vai comprimir agora. Ela não vai esticar, ela vai comprimir. O valor mínimo dela agora é menos 1 sobre 2, né? Beleza? Porque a minha função está sendo multiplicada por 1 sobre 2. E o valor máximo dela agora é 1 sobre 2.
né? Ela vai estar entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. O que acontece com a minha função, então, galerinha? Olha só. Aqui, ó, é o 1 e aqui, ó, é o menos 1. Então, ela vai estar entre 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Tá certo? Olha aí, ó. Olha aí, galerinha. Você vem aqui. A minha função seno, então, ela vai estar mais comprimida, né? Vai estar menorzinha ali a imagem dela, o intervalo de variação dela, né? O intervalo de variação da minha função vai ser menor, né? Beleza? O intervalo da imagem dela, né? A imagem dela vai estar entre 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Nesse intervalozinho aí amarelinho que eu destaquei para você, né? A onda ela vai estar sempre transitando, beleza? Entre esses valores, né? Ó. Tá certo, tá certo, tá certo. De boa na lagoa. Isso, galerinha, é função seno. Isso é função seno. No caso, a gente tem aqui 1 sobre 2 seno de x. Massa, massa, massa. Um sobre 2 vezes o seno de x, a nossa função aí. Né? No intervalo de variação que foi colocado aí, tá certo? Produção, me dá 3 minutos aí pra galera analisar o nosso gráfico aí, 3 minutinhos.
Olha aí, beleza? Voltamos. Show de bola, massa. Galerinha, a gente já fez 4 gráficos só sobre o seno, né? Só sobre o seno, beleza? A estrutura do seno aí. Aqui tá faltando o meu domínio, né? Eu dizer o domínio continua sendo os reais, tá? O domínio é a condição para que a minha função exista. O meu domínio aqui, ó, o meu domínio pertence aos reais. Todos os ângulos aqui, né, fazem parte da minha função. A minha imagem, a imagem da minha função, ela está entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Acabou, pai. Entre menos 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Né? Função cosseno. Demorou, mas chegou. Né? Tá faltando aí a função cosseno. Beleza? E a nossa função seno, tangente, desculpa. E a nossa função tangente, né? Beleza, show de bola. A nossa função cosseno, a gente precisa identificar como é o gráfico dela primeiro, tá? Beleza, a gente precisa identificar como é o gráfico dela primeiro. Olha só. A função cosseno, jovens, acompanha comigo, é chamada de função cosseno, né? Cosseno de x. O cosseno a gente marca no eixo horizontal, tá? O cosseno a gente marca no eixo horizontal, está variando de menos 1 a 1, tá certo? Beleza. E olha aí, ó. Função cosseno, né? Nós temos aí o cosseno dos ângulos fundamentais, né? 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. E o cosseno de 90, jovens, é 0. Né? O cosseno de 90 é 0. Beleza? Ei! Ó! Olha aí a minha função cosseno. Como é que a gente diferencia ela? Professor, está tudo em forma de onda. Como é que a gente diferencia, então, a função cosseno da função seno? A função seno, jovens, lembra aí, ó. Ela começa aqui, olha só. Deixa eu tentar replicar aqui a função seno aqui embaixo para vocês, ó. A função seno, ela começa, ó, da origem. Enquanto que a função cosseno começa do 1, né, ó. Beleza? Olha aí, ó. Esse desenho que está mais embaixo, que eu acabei de fazer, é a função o quê? A função seno. A jogada é olhar para a origem. A jogada é olhar para a origem. A função seno começa na origem. A função cosseno começa no 1, né? A função cosseno começa no 1, lá em cima. Beleza? Aí, essa parece... tem a marcaçãozinha, né? Beleza? De pulsos eletromagnéticos, né? Ó. Parece a marcaçãozinha dos pulsos, né? Galerinha, essa marcação dos pulsos tem um comportamento de acordo com funções trigonométricas, tá? Essa marcação do pulso tem, tá certo? A marcação, né? O formato de onda de acordo com funções trigonométricas. Tá legal? Galera de Paulistana. Galera que está acompanhando pelo YouTube.
Galera de Palmeira do Piauí que estava aqui presente com a gente hoje, né? Nossos grandes alunos fizeram um passeio aí grandioso aqui por Teresina. Tá certo? Muito bem. Vamos pegar um... Esse aqui é o quê? É a minha função cosseno. Tá? Essa aqui é a minha função cosseno de x. Tá certo? Essa aqui é a minha função cosseno de x. Show de bola! Ei! Bora ver aqui a construção das outras funções, das outros tipos de função cosseno. Se eu somar, né? Se eu subtrair, o que vai acontecer com a minha função? Olha aí, ó, a função cosseno, ó, o formato da onda dela, ó. Detalhe por detalhe. Onde é que ela atinge o valor máximo? No zero, ó, bem na origem, né? Ela atinge o valor máximo. E onde é que ela atinge o valor mínimo? No π. Cosseno de π. Né? Tô destacando aí em amarelo as duas situações. O do valor mínimo, que é o cosseno de π, menos 1, lá embaixo. E o do valor máximo, que é o cosseno de zero, que vale 1. Ok? Tudo bem até aí? De boa na Lagoa, jovens. Galerinha, olha, ó, 2 cosseno de x. O que esse 2 ia fazer? Ele está multiplicando, né? Ele está multiplicando a minha função cosseno. Lembra que quando multiplica a minha função trigonométrica, ele dá uma expandida, né? Ele expande, ele vira chiclete, né? E expande, aumenta a amplitude, né? Da minha função cosseno. Galerinha, olha só. A gente está estourando aí o nosso tempo limite de aula. 2 aulas na terça-feira. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Estou me despedindo aqui, especialmente com a galera de Paulistana que esteve aqui presente com a gente. Eu amei, de Palmeira, até eu confundi aqui, né? A galera de Palmeira, né, que esteve presente aqui com a gente. Massa! Muito bom, top, grande honra conhecer os alunos, né? O professor mediador que estava aqui presente com a gente. A gente se encontra na próxima terça-feira não, porque amanhã tem aula, amanhã tem aula para a segunda série, tá certo? Temos uma aulinha amanhã, a gente se encontra amanhã. Valeu, jovens, fui!